Meu amigo estudante curioso, seja muito bem-vindo ao universo das exatas, muito bem-vindo a essa aula de matemática onde nós vamos falar dos conjuntos numéricos, ou seja, o conjunto dos números, os números inteiros, racionais, reais, naturais, saber a diferença entre eles, as suas particularidades, o que é de fato um número primo. Você sabe exatamente o que é um número primo? Será que você tem certeza? Um número um, por exemplo, ele é primo ou não? O que é que você acha? E o 2 é primo ou não? Bom, essa e outras dúvidas nós vamos esclarecer nessa aula. Então vem comigo, que aqui é pouco papo e só sucesso. Vamos trabalhar o conjunto dos números. O conjunto de todos os números que nós conhecemos, nós chamamos de conjunto dos números reais. Esse conjunto dos números reais, gente, ele é dividido em dois. Nós temos o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais. Racionais é representado pela letra Q de quociente. Então, sempre que você fala de número racional, é a letra Q, mas justamente porque o número racional é aquele que eu posso escrever na forma de fração. Daí a representação da letra Q, de quociente. Eu posso fazer um quociente A sobre B. Bom, o que são os números racionais? Todas as dízimas periódicas simples, todas as dízimas periódicas compostas, todos os números decimais, os números que já estão escritos em fração e, obviamente, os inteiros, porque todo inteiro dá para escrever como fração, e todo natural. Observe que todo número natural é inteiro e todo inteiro é racional. Mas olha só, os irracionais são separados. Ou ele é racional ou ele é irracional. Veja bem, os naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí por diante. E você sabe por que o nome número natural? Porque é da própria natureza do número. Para que o número foi criado? Lá nos seus primórdios, qual é a ideia de criação do número? Contar suas posses. Era contar quantos animais, quantas árvores, quantos filhos, fazer contagem das suas posses. Bom, então era contabilizar. E antigamente só existia número inteiro e positivo. O zero, por exemplo, ó, o zero demorou muito a entrar na história da matemática, só lá para o século IV. E mais tarde entrou os números negativos. Provavelmente, o número negativo quem inventou foi um contador. Que alguém deve ter pensado: bom, eu preciso pegar 8 maçãs com você, mas eu só tenho direito a 5. Aí antes o pessoal dizia: não, essa conta não dá. Como é que de 8 eu vou tirar? Como é que de 5 eu vou tirar 8? Não dá. Aí alguém deve ter dito: dá sim. Pode deixar que eu boto um tracinho aqui do lado e digo: a partir de agora você está devendo 3. Ou seja, o número negativo representa um débito, né? Um número negativo. E aí vem os inteiros não nulos. Quando você coloca esse asteriscozinho, significa inteiro não nulo. Beleza? Bom, agora nós vamos falar os conceitos de múltiplos, múltiplos e divisores. Por exemplo, denominamos múltiplo de um número natural o produto desse número por todos os números naturais. Por exemplo, quem são os múltiplos de 2? 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Todos os múltiplos de 2 eles vão pulando, obviamente, de 2 em 2. Os múltiplos de 3 vão pulando de 3 em 3, porque é 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Perceba que eu estou falando dos múltiplos naturais, porque além do 0, 5, 10, 15, 20, você tem o menos 5, menos 10, menos 15. Você tanto tem os chamados múltiplos positivos, como você tem os múltiplos negativos e o zero. Beleza? Bom, e eu percebo muita gente tendo a dificuldade em entender a diferença entre múltiplos e divisores. Bom, quando eu falo de divisor, é um conjunto finito. O número natural ele é divisor de outro quando o resultado da divisão por ele é um número inteiro e deixa resto zero. Por exemplo, o número 12. O 12 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6 e pelo próprio 12. Divisores naturais. Eu posso dividir o 20 por 1, por 2, por 3 ou por 4. Por 3 não. Perceba que se eu pegar 20 e dividir por 3, 3 vezes 6, 18 e sobra resto 2. Então ele não é um número que dá divisor, o quociente inteiro e resto zero.
tem que ser quociente inteiro e resto zero. Isso tem que acontecer. Por exemplo, os divisores de 35. 1, 3, 1, 5, 7 e 35. A propósito, eu tenho 4 divisores positivos, mas também tem 4 divisores negativos. O menos 1, menos 5, menos 7 e o menos 35. No caso, o número 35 tem 8 divisores. Só que quando a gente fala de números de divisores positivos, aí ele tem apenas 4. E daí vem uma diferença que você tem que entender, que é a diferença entre o número ser divisível e divisor. O 15, ele é divisível por 3. A gente diz que o 3 é um divisor do 15. Ah, entendi. E o 15 também é múltiplo de 3. Veja que o 28 é divisível por 7. Eu tenho que o 7 é divisor do 28. Ou seja, o número 28 é múltiplo de 7. Bem, eu percebo muita gente tendo dúvida com relação a isso aí. Espero que isso fique bem claro. A diferença de divisível, divisor e múltiplo. Esses termos podem aparecer, às vezes, numa questão, porque ele pode chegar e dizer, fazer você resolver uma questão, encontrar um número e depois dizer, podemos então afirmar que esse número é divisível por tal, é um divisor de tanto. Pode ser, sim, que apareça algo nesse sentido. Agora, você já percebeu que o número 12 ele é um número mágico. Já percebeu quantas coisas no dia a dia tem o número 12? Bom, e tem tudo a ver com a nossa matéria. Você já percebeu que quando você vai comer bolinha de peixe, bolinha de caranguejo, bolinha de carne, sempre bolinha de queijo, sempre vem em porções de 12? Já parou para perceber? Mas por que 12? Já para perceber quando você vai comprar ovos, você tem sempre o quê? Uma dúzia de ovos, né? Você compra uma porção de ovos, você normalmente compra dúzia, tanto que tem esse nome que dá uma porção de 12, dúzia. Latinha de refrigerante, por exemplo, você também compra um fardo com 12, ou meio fardo, que vem 6. O relógio tem 12 horas. O ano tem 12 meses. Até Jesus, sabiamente, tinha 12 apóstolos. Professor, agora eu quero saber por que isso aqui. É porque tudo isso faz parte do que a gente chama de matemática dos conflitos. O número 12, gente, ele é um número que tem muitos divisores naturais e pequenos. Então, ele facilita a divisão. Quando as pessoas escolheram o número 12 para, por exemplo, a questão das bolinhas de peixe, né? Por que escolheram o 12? Porque era fácil de dividir. Quando as pessoas servem uma porção de 15 bolinhas, vamos imaginar que fosse 15 bolinhas. Se for para dividir para duas pessoas, vai dar problema. Vai dar um conflito. Ou seja, uma fica com 7, a outra com 7 e uma fica aquela disputa de pessoas educadas. Não, por favor, faço questão que você come. E o outro, não, não, como você. Mentira, né? Quem vai que fura primeiro, né? Então, o que acontece? O número 12, ele é um número facilitador. Se você tem duas pessoas, dá para dividir para duas pessoas. 6 bolinhas para cada um. Se forem 3 pessoas, dá para dividir 4 bolinhas para cada um. Se forem 4 pessoas, 3 bolinhas para cada um. Nós estamos falando de pessoas educadas, tá? E se você tem 6 pessoas, dá para dividir 2 bolinhas para cada um. Professor, se tiverem 10 pessoas, deixa de ser pão duro e pede mais bolinha, né? Então, então o número 12 ele é facilitador. Essa é a ideia do porquê que é escolhido o número 12. E tantas coisas no teu dia a dia tem 12. O relógio, por exemplo, ele tem 12 horas. Antes, as pessoas só trabalhavam com o número inteiro. Não tinha número quebrado. Então ele tinha que dar um resultado que fosse exato. Então o número 12 ele era um número que era amplamente usado por várias civilizações, justamente porque você facilitava dividir ao meio, em 3 partes, em 4 partes. Por exemplo, o mês, antes tinha calendários com meses com 13 meses, com 14 meses, eram vários calendários diferentes, até que definiram o calendário com 12 meses, justamente porque o calendário com 12 meses dá para você fazer meio ano, um terço do ano, um quarto do ano, um quinto do ano, opa, um quinto não, um sexto do ano, um dozeavos do ano. Você conseguia fracionar um semestre, um quadrimestre, um trimestre, um bimestre, um mês.
Então o 12 era interessante por isso, porque ele facilitava esse fracionamento. Agora, se você quisesse que dividisse por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 e por 6, aí ele tinha que ser 60. Por exemplo, o 60, por isso que uma hora tem 60 minutos, porque você consegue fazer meia hora, um terço de hora, um quarto de hora, um quinto de hora e um sexto de hora. Então o número 60, ele foi escolhido, não foi à toa, foi porque ele era facilitador. Você conseguia dividir em frações, porque as pessoas trabalhavam muito com ampulheta, com divisão, usando o sol para fazer a medição do tempo. Então precisava de resultados muito exatos. Então não adiantava colocar um número, por exemplo. Já me perguntaram várias vezes Pedro, por que não colocaram uma hora com 100 minutos? Por que uma hora não tem 100? 100 é mais bonito, né? Na verdade, não. O número 100 não seria interessante porque não dava nem para dividir em 3 partes, ficava quebrado. Ah, então por isso que acabou não tendo essa situação. Bom, outro número bem interessante é o número primo. E nós já conversamos aqui. A ideia é o que é um número primo. Você sabe exatamente o que é um número primo? Muita gente diz assim: o número primo é um número que é divisível por um e por ele mesmo. Certo ou errado? É errado! Olha só, o número 8 é primo? Não. O 8 definitivamente não é primo. Mas o 8 é divisível por um e por ele mesmo. E aí, não era para ser primo? Mas a questão é que o 8 não é. Ah, Pedro, é porque tem a palavra somente. Opa, melhorou. Mas ainda não está resolvido. O 5 é primo? É, eu também tenho certeza disso. O 5 é primo. Mas o 5 não é divisível somente por um e por ele mesmo. O 5 é divisível por um, por 5, por menos um e por menos 5. Opa! Tá vendo como a regra é um pouquinho maior? Então, na verdade, o que é um número primo? Um número ele é dito primo quando ele possui apenas dois divisores naturais e diferentes, onde um é o 1 e o outro é ele mesmo. Ah! Por isso que o número 1 não é primo. O número 1, gente, não é primo porque ele não tem dois divisores naturais e diferentes. Ele só tem um divisor natural que é ele mesmo. Então, o menor número primo que existe é o 2, que inclusive é o único número que é par e é primo. Olha só que bacana. Então, o número 2 é o único número que é ao mesmo tempo par e ao mesmo tempo é primo. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma regrinha aqui para poder você rapidamente chegar nos números primos. O primeiro segredo é o seguinte, vamos lá. Eu vou pegar esses números e vou fazer o seguinte, eu vou eliminar logo. Ao invés de apontar os primos, é muito mais fácil rapidamente você eliminar quem não é primo. Por exemplo, o 1 nós já sabemos que não é primo porque não tem dois divisores naturais e diferentes. O 2 é o menor número primo. Veja que ele é só divisível por 1 e pelo próprio 2. O 3 também é primo. Mas, de cara, eu já posso eliminar todos os múltiplos de 2. Porque 4, 6, 8, todos esses números eu posso dividir por 2. Tá certo? Todos esses números aqui, rapidamente você consegue eliminar. Então é muito mais fácil, vem comigo, ó, muito mais fácil a gente sair eliminando. Por exemplo, o 4, 6, 8, eu vou colocar 10. Todos os múltiplos de 2, ó, todos os múltiplos de 2, você já pode eliminar e dizer, não, esses daqui não são primos. Certeza esse aqui não é primo. Pronto. Agora o 2 é primo, tá? Agora vamos para o 3. O 3, eu já eliminei os pares que são múltiplos de 3. Falta eliminar o 9, o 15, o 21, o 27, né? O 33, o 39, 45, 51. Todos esses aqui morreu, ó, não são primos. Aí vem o 5. O 5 é primo. Mas todo múltiplo de 5, ou seja, todo número que termina em 5 já não é primo. E todo número que termina em 0 também não. Só que os múltiplos, os que terminam em 0, que são múltiplos de 2, eu já eliminei. Agora, gente, praticamente todo mundo que sobrou é primo. Aí quando eu chego no 7, 7 vezes 7, 49. Aí eu vou eliminar o 49. O resto que sobrou, 11, 13,
17, 19. Todo mundo aqui é primo. 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Todos esses daqui são números primos. Entendeu aí a jogada? Então, não existe fórmula para encontrar o número primo. O que existe é você rapidamente eliminar quem não é primo. E quem é que não é primo? Todo número que é múltiplo, né, que é múltiplo de 2, que é múltiplo de 3, múltiplo de 5, múltiplo de 7. E só aí eu já eliminei praticamente todo mundo. Porque o próximo seria 11 vezes 11. Usando essa regrinha aí, eu já eliminei até o 120, por exemplo. Todos os que não são primos eu já eliminei. Aí depois só haveria 11 vezes 11, depois 13 vezes 13, 17 vezes 17. E aí seriam os próximos que eu teria que eliminar também nessa jogada. Bacana? Bom, então aqui nós temos uma maneira rápida de você entender quem é que é primo. E para a gente fechar esse conceito, vamos falar agora o que é um número racional. E o número racional é aquele que eu posso escrever na forma de fração. Veja que todo número racional, que é representado aqui por essa letra Q, é um número que eu posso escrever na forma de fração. Ou seja, P sobre Q pertencente aos reais, tal que o P é um número inteiro e o Q também é inteiro. Veja, o número 2. 2 dá para escrever como 2 sobre 1. Dá para escrever como 4 sobre 2, 10 sobre 5. O número 0 dá para escrever como fração? Com certeza. 0 sobre 1, 0 sobre 3, 0 sobre 15. Tudo bem? Mas todo número inteiro, quer dizer, negativo também, além dos naturais, que todo número natural, ele é o quê? Ele é inteiro. Todo natural é inteiro. Mas, além dos naturais, nós temos os negativos. Por exemplo, o menos 6 eu escrevo menos 6 sobre 1, menos 12 sobre menos 2. Então, todo número natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. E todos eles são racionais. Outros interessantes são os números decimais, ou seja, números que eu posso, ele tem uma casa depois da vírgula, mas é um número limitado de casas. Veja bem, se eu tenho A sobre B, eu posso multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo ou dividir em cima e embaixo. Eu posso, por exemplo, multiplicar por 10 em cima e por 10 embaixo, ou vezes 100 em cima e vezes 100 embaixo. E a fração é a mesma. O que você não pode jamais fazer é somar em cima e embaixo ou subtrair. Portanto, quando você tem o número 4,2, você pode, por exemplo, multiplicar por 10 em cima, vira 42. E multiplicar por 10 embaixo e vira uma fração. Por isso que todo número decimal, ele é racional. Aqui, você multiplicando por 100, ele vira 425. Só que eu multiplico por 100 embaixo, 425 sobre 100. Se eu tenho 0,042, você multiplica, ó, vezes 10, vezes 10, vezes 10, ou seja, vezes 1000 em cima e vezes 1000 embaixo. E aqui eu transformei em fração também. Por isso, eu quero dizer para ti, todo número decimal eu posso escrever na forma de fração. E o número decimal significa o quê? Que eu tenho um número finito de casas após a vírgula. É isso que caracteriza o número decimal, tá bom? Ora, aí vem 0,4 com uma barrinha em cima. Você sabe o que significa essa barrinha em cima? Significa que o 4 está se repetindo. 4, 4, 4, 4 é o que nós chamamos de dízima periódica. E essa é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque ele só tem o 0, vírgula e a parte que se repete. E a regra é simples. Você vai pegar o número que está se repetindo, que é o 4, dividido por tantos 9 quantos forem os algarismos que estão se repetindo. Como só tem só um algarismo que está se repetindo, 4 sobre 9. Se for 0,41, essa barrinha significa 41, 41, 41, 41. Então é 41 sobre 99.
E se for 0,418? Aí é 418, 418, 418, ou seja, 418 sobre 999. Ah, entendi. Então é simplesmente, se eu tenho uma casa que está se repetindo, sobre 9. Duas casas, dois noves. Três casas, três noves. Então é tantos noves quantos forem os algarismos que estão se repetindo. Legal? Bacana? Ora, e a propósito, se eu tenho um número, por exemplo, 0,35, como é que eu escrevo em fração? 35 sobre 100. Concorda comigo? E se eu tenho 0,35, 35, 35? Esse aqui caiu numa prova. Ele disse 0,35, 35, 35 era igual a 35 sobre 99. Certo ou errado? É errado. 353.535 sobre 1 milhão. Quem disse que isso aqui é um número, é uma dízima? Isso não é uma dízima, isso é um número decimal. Veja que eu não tenho as reticências. Precisa ter as reticências para dizer que o número está periodicamente se repetindo. Olha a casquinha de banana que caiu. Então aqui você vai colocar 35 sobre 99. Era só uma questão para você colocar se era verdadeiro ou falso. Ele dizia 0,35 é igual a 35 sobre 100. Aí botava 0,35, 35, 35. Aí ele botou 35 sobre 99. Errado. Então é uma pegadinha aí que pode aparecer. Bom, a propósito, desses números aqui, você saberia me dizer qual deles é o maior? Qual deles é o maior? Bom, o fato é o seguinte. Quando você tem 0, quando você tem 4,582 e a barrinha está em cima apenas do 2, significa que o 2 é o número que está se repetindo. Quando você tem 4,582 e a barrinha está em cima do 82, perceba que o 82 é o que está se repetindo, 82, 82, e aí vai. 5482 e a barrinha em cima do 82, e aqui não tem barrinha nenhuma, então é um número decimal. Se é um número decimal, saiba que você pode acrescentar quantos zeros você quiser à direita, que é absolutamente o mesmo número, tudo bem? O detalhe é a partir de agora. Eu tenho que analisar todo mundo com a mesma quantidade de casas. Como assim? Veja que aqui, ó, até esse ponto aqui, tá todo mundo empate. Aqui, ó, todo mundo empate. Aqui, todo mundo empate. Aqui, opa, aqui ficou diferente, ó. Aqui você tem o quê? Você tem 5822, 5828, 5825 e 5820. Veja que esses números são diferentes. O maior deles, quem é? É o B, porque a próxima casa é um 8. Depois é o C, que a próxima casa é um 5. Depois é o A, que a próxima casa é um 2. E o menor deles é o D, que a próxima casa é um 0. Então eu posso comparar da seguinte forma, sempre analisando a mesma quantidade de casas. Então se eu tenho 0,35 e 0,8, qual é o maior deles? 0,8. Por quê? Porque 0,8 é a mesma coisa que 0,80. Agora eu comparo fácil. 80 é maior que 35. Agora, eu também podia fazer o quê? Cortar uma casa desse outro número, ó, e comparar 0,3 com 0,8, que claramente 0,8 é maior. Então é assim que a gente faz as comparações de números para saber quem é maior e quem é menor. Legal? Agora, vem as dízimas periódicas compostas. Como é que eu transformo em fração? Você vai pegar a parte que não repete. A dízima periódica composta é um número que ela tem uma parte que não repete, que é o 4, 5, 8, e só o 2 é que está se repetindo. 2, 2, 2, 2, 2. Então a gente chama essa parte de parte não periódica. A 4, 5, 8. Junto com a parte periódica, menos. Quantos menos a parte que não repete 4, 5, 8? Quantos noves eu vou botar? Só um, porque o número de noves tem a ver com a parte que se repete, que no caso é o 2. E os zeros, e os zeros vai ser o seguinte: eu tenho duas casas à direita. Duas casas. Então eu venho aqui e coloco o quê? 2 zeros. Você vai fazer com que a vírgula se desloque até ela separar a parte que não repete da parte que se repete. Então por isso que a vírgula vai andar duas casas.
Nesse caso, eu preciso, por exemplo, aqui, colocar a vírgula bem aqui, porque ela vai separar a parte que não repete da que se repete. Então vamos lá, vamos ver se você entendeu. É a parte não periódica, 45, junto com a parte periódica, 82, menos a parte não periódica, a parte que não repete, 45. Quantos noves eu coloco? Um por conta do 8 e outro por conta do 2. E os zeros, a vírgula vai deslocar uma casa para a direita, até separar a parte que não repete da que se repete. Agora é só fazer a subtração. E se eu tenho 4,582? Nesse caso, você vai pegar a parte não periódica, 4, junto com a parte periódica, 582, menos a parte não periódica, 4. Quantos noves eu coloco? Um por conta do 5, do 8 e do 2. E eu vou acrescentar algum zero? Não. Por quê? Porque veja que a vírgula já está aqui separando a parte periódica da parte não periódica. Beleza? Bom, isso é, sinceramente, isso é pouco explorado. É bom a gente saber disso. É um assunto pouco explorado em prova, mas digamos assim, eu quero que você saiba. É uma matéria que eu quero que você tenha visto, mas embora seja um assunto pouco cobrado em prova, mas vez ou outra aparece e aí você tem que saber. Bom, vamos falar então, só para a gente fechar, dos números irracionais. Se os racionais são os que eu posso escrever na forma de fração, os irracionais são os que eu não posso escrever na forma de fração. Aí eu te pergunto, o 3,14 é racional? O 3,14 é racional, 314 sobre 100. Mas o π, meu amigo, o π é aproximadamente 3,14. Na verdade, o π é uma dízima. 3,14159265358979323648. Você até aí. Então, aí o que acontece, ó? O, o π é uma dízima? É uma dízima. Só que ela é uma dízima não periódica. Dízima significa que tem infinitas casas depois da vírgula. Por exemplo, raiz de 2 é uma dízima, raiz de 3 é uma dízima, raiz de 5 é uma dízima também. Então são todas dízimas não periódicas. E só para a gente fechar, é interessante ter pelo menos noção de uma aproximação dessas raízes. Quando eu digo raiz de 1, é 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. Esse aqui é exato. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. São os chamados quadrados perfeitos. Então você tem que só ter uma noção de que raiz de 2 e raiz de 3, como está entre raiz de 1 e raiz de 4, é 1, alguma coisa. Já a raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, raiz de 8 deve ser 2, alguma coisa. E a raiz de 10, que é mais do que a raiz de 9, 3, alguma coisa. Uma boa aproximação é 1,4 e 1,7 para as raízes de 2 e raiz de 3. E a raiz de 5, raiz de 6, raiz de 7, a partir daí você vai avançando de 0,2 em 0,2, 2,2, 2,4, 2,6, 2,8, 3,0, 3,2. Mas é só uma aproximação, não é um número exato, tá bom? Então é só para você ter a noção aí. Por exemplo, se eu pedir raiz de 50, eu sei que a raiz de 49 é 7. Então a raiz de 50, 7,1. Pronto, é uma aproximação. Então é só a gente ter essa noção aí que é o que vai realmente importar para você. Beleza? Bacana? Então é isso aí. Valeu demais. Até a nossa próxima aula. Tamo junto para o alto e avante.